queridos, a paz do Senhor Jesus. Hoje nós vamos falar um pouquinho do capítulo de número 22 de Gênesis. Antes de eu apresentar alguns apontamentos para vocês, eu peço que vocês curtam esse vídeo aqui no YouTube. O seu joinha é muito importante. Dê o seu joinha no vídeo. Inscreva-se no canal Paixão pela Palavra. Curta a nossa página no Facebook e o mais importante, divulgue esse propósito, marque seus amigos nas postagens para nós envolvermos muitas pessoas no aprendizado da Palavra de Deus. Gênesis 22 para mim é um capítulo especial. Eu tenho ouvido desde a minha conversão diversas mensagens bíblicas acerca desse capítulo, mensagens que não se repetem porque elas possuem um fundo muito grande, verdades espirituais incríveis e que devem ser absorvidas por nós que somos da fé. Olha que interessante o que Deus fez para provar a fé de Abraão, levando ele talvez ao limite, a uma experiência que talvez nenhum de nós aqui teve. Logo após Isaac nascer, concretiza-se a parte principal da promessa que Deus faz a Abraão. Mas por um motivo inexplicável, Deus pede que Abraão ofereça o seu filho Isaac em sacrifício a ele. Gente, que loucura! Pensa comigo. Até então, Deus nunca havia pedido sacrifício humano. Nunca, e não pediu, não é da natureza dele fazer isso. É interessante você observar que não fazia o menor sentido Deus pedir para Abraão para devolver para ele, através de um sacrifício, um filho que ele esperou por 25 anos. Você perceba como elementos aqui são complexos, são confusos, e nós esperamos uma recusa de Abraão em atender essa solicitação. Para nossa surpresa, Abraão entende ser aquilo a vontade de Deus e ele decide oferecer o seu filho em sacrifício a Deus. Olha que interessante, meus irmãos, isso, como isso aqui traz para nós um aprendizado espiritual. Na verdade, o ponto principal na nossa vida não é o que Deus nos dá, mas é aquilo que Ele é. Eu entendo aqui uma primeira lição, que Deus queria ver se Abraão amava a Ele mais do que aquilo que Ele havia lhe feito. Se Deus fechar a mão para você, não der mais nada para você, não responder mais nenhuma das suas orações, você vai continuar amando a Ele? Ou você é daqueles que são adoradores interesseiros, amam a Deus quando tem algo das mãos de Deus? Então esse é um primeiro ponto. Observa como a forma como Deus fala com Abraão se assemelha a Gênesis 12. Deus pede Isaac em sacrifício e diz que ainda vai mostrar a Abraão o local onde ele deve ser oferecido. Não é muito parecido com Gênesis 12? Quando Deus chama Abraão para uma terra que ele ainda vai mostrar. Observe que nos termos da fé, Deus não tem que falar tudo para a gente. Ele simplesmente nos chama a nos movimentarmos, a andarmos com Ele, e Ele próprio vai se encarregar na jornada de fazer a luz chegar na travessia. Então, Abraão, não sei onde você vai oferecer, mas eu vou te mostrar. Mas anda, prepara o menino, prepara a caravana e faça isso. Abraão sai de madrugada, talvez para não chamar a atenção de Sara, que com certeza não concordaria com isso. E ele segue com seu filho. Nós temos aqui uma conversa dos dois interessante. Nós percebemos aqui que Abraão, ele conversa com Isaac. Isaac questiona, mas cadê o sacrifício? Isaac não sabia que o sacrifício seria ele. Mas Abraão tinha uma confiança em Deus. Essa confiança é exposta aqui. E é exposta também quando ele conversa com aqueles que estavam acompanhando a caravana, acompanhando ele e seu filho. Ele diz para Isaac, Deus vai prover para si o sacrifício. E ele diz para os seus servos, olha, eu vou lá adorar com o menino e nós vamos voltar. Observe aqui a confiança que ele tem do cuidado de Deus, de que Deus vai fazer alguma coisa, e a confiança que ele tinha na própria ressurreição. Olha, pode até ser que Isaac seja imolado por mim lá em cima, mas eu vou voltar com ele lá de cima. Eu estou servindo a um Deus que é capaz de vivificar. Ele vivificou o ventre da minha esposa e ela gerou um filho. Eu pude ser pai na velhice. Para esse Deus aqui não tem impossível. Se for necessário, ele vai trazer Isaac de volta à vida. Afinal, a aliança está firmada com ele. Deus não vai perdê-lo. Olha como essa história segue. Nós vemos Abraão subindo com seu filho ao monte e então preparando Isaac como um sacrifício. Abraão não titubeia. Pega o cutelo, levanta sua mão para poder imolar o seu filho, até que Deus o interrompe através da voz de um anjo, dizendo, Abraão, não faças tal, agora eu sei que temes a Deus.
Então veja como Deus leva o herói da fé ao limite. Hoje nós temos muitos cristãos cheios de mimimi. Tudo é motivo de reclamar, tudo é motivo de murmurar. Cristãos que não seriam capazes de experimentar os limites de Deus, mas Deus só faz história com quem aceita ir até o limite com Ele. Você quer viver coisas lindas com Deus? Aceite os limites que Deus nos leva. Aceite a experiência da frustração, da decepção, do silêncio de Deus, da falta de algo. Deus pode fazer isso, Deus é Deus. Deus não nos deve explicações. E o que Ele fez por nós, ao enviar Jesus para morrer na cruz, é tudo que nós precisamos. O que vier além disso é lucro. Mas veja que isso foi necessário para que realmente fosse selado essa jornada de Abraão como uma jornada aprovada por Deus e para que ele fosse realmente o herói da fé, o pai da nação, aquele que seria um modelo de fé para todos nós. Há um pano de fundo interessante nessa história. Você percebe que quando Abraão ele é impedido de imolar o seu filho, ele observa ali que havia um animal preparado para ser sacrificado. Há toda uma analogia com o plano de salvação. Então nós vemos aqui que Deus pede para Abraão aquilo que ele próprio faria, o único filho. Abraão teria que sacrificar o seu único filho, e nós vemos aqui que Deus sacrificaria também o seu único filho. Nós vemos aqui que Abraão, ele não pensa duas vezes, ele vai atender à vontade de Deus. E Deus também não pensa duas vezes em entregar Jesus para ser o nosso cordeiro, aquele que morreria em prol dos nossos pecados. Nós vemos aqui que Isaac foi livre porque havia um cordeiro ali para ser morto em seu lugar. Nós, pecadores, depravados, que não entendemos a Deus, não buscamos a Deus, nós também fomos livres porque Cristo foi morto em nosso lugar. Mas há uma diferença aqui. Essa diferença me toca. Isaac teve o cordeiro para morrer em seu lugar. Cristo não foi poupado pelo Pai Celestial. O próprio Deus imolou seu Filho na cruz pela minha redenção, pela sua redenção. Ele foi feito pecado por nós para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. E eu me pergunto, será que eu tenho valorizado essa oferta, essa entrega de amor que Deus Pai, o Pai Celestial, o Deus Santo e Perfeito fez em prol daqueles que Ele escolheu salvar? E eu creio que isso inclui a mim, isso inclui você. Que nós possamos entender o alto preço pago na cruz. Cristo foi realmente o nosso cordeiro substituto, o nosso cordeiro pascal, aquele que levou sobre si o nosso pecado para nos dar a vida eterna. E agora a vida que eu vivo, já não posso viver para mim mesmo, mas eu preciso viver em prol daquele, por aquele que morreu por mim, que se entregou por mim, para que tudo na minha vida reflita a minha gratidão por ele ter sido o cordeiro, por ele ter sido a resposta de Deus para o meu pecado. Deus proveu salvação para a humanidade e Deus nos deu, através de Cristo, uma vida para ser vivida para o louvor da sua glória. Pense nisso, que Deus te abençoe ricamente em nome do Senhor Jesus.